Já o Flamengo de Leonardo Jardim ainda não tomou gols. Falo também sobre o Botafogo vexame após vexame. Quero contar também que Claudinho interessa ao Santos. Negócio dos mais complicados, mas existe essa intenção. E fala também sobre a chance real de o Flamengo perder um titular na metade do ano por um precinho bem pequeno. Tem as últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma preocupação no Flamengo. O rubro-negro está classificado para a próxima fase da Libertadores da América Sub-20. O time passou em primeiro no seu grupo com 7 pontos e agora aguarda pelo segundo melhor colocado entre os 3 grupos. Mas a preocupação diz respeito a Rian Roberto, o atacante que tem chamado a atenção de clubes do exterior e que havia feito grande primeira fase. Na partida contra o Independiente Medellín, que terminou empatado em 0-0, ele sofreu uma entrada muito forte no tornozelo e precisou ser substituído. O Flamengo agora avalia se ele tem condição de continuar disputando o torneio. Vale a lembrança de que o Rian havia voltado de lesão no mês de janeiro. Ele havia ficado afastado por bastante tempo por conta de uma lesão um pouco mais grave. Só para completar, o Flamengo Sub-20 tem a intenção de ser campeão para depois disputar o Mundial da categoria. Informação importante no Flamengo: o rubro-negro pode perder um titular absoluto no meio do ano por apenas 4 milhões de dólares. A gente está falando de só 21 milhões de reais. É que Eric Pulgar, o volante chileno, que é peça super importante no rubro-negro desde a temporada passada, acertou na última renovação de seu contrato uma cláusula que baixa no meio desse ano a multa para apenas 4 milhões de dólares. Foi uma exigência do Pulgar na renovação do contrato. Os dirigentes do Flamengo, que estão à frente do clube, aceitaram essa condição no ano passado, imaginando que alguém com 32 anos de idade não chamaria a atenção de clubes de fora. Importante registrar que essa multa baixa vale apenas para times do exterior. Acontece que o Pulgar, em boa fase, segue agradando e chamando a atenção de gente de fora. Times da Europa, dos Estados Unidos e até o River Plate já manifestaram a intenção de contratá-lo. E agora o Flamengo se vê sob risco de perder um jogador de muito difícil reposição. Por mais que tenha ótimos volantes, como o Jorginho, como o Saul, entre outros, ninguém com a característica do Pulgar, aquele volante que protege o sistema defensivo e ainda tem boa qualidade na saída de bola. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema. Você acha que a diretoria do Flamengo errou ao aceitar essa exigência de uma multa baixa? Existe o risco de o Pulgar sair com uma multa de 4 milhões de dólares? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre renovação do Flamengo com uma condição muito específica. Bruno Henrique só vai ter seu vínculo prorrogado, o contrato acaba em 31 de dezembro, se ele aceitar uma bela redução salarial. Vale a lembrança de que o BH, hoje com 35 anos de idade, perdeu status de titular e de protagonista desde a última renovação. Na oportunidade, o Palmeiras havia lhe oferecido um caminhão de dinheiro. O Flamengo nem chegou às mesmas cifras do Bruno Henrique, mas concordou no pagamento de R$1,5 milhão por mês. Agora, para ter seu contrato prorrogado por mais um ano, Bruno Henrique vai precisar aceitar uma redução salarial. E as primeiras conversas estão engatinhando. BH chegou a cogitar no ano passado a aposentadoria no fim de 2026. Essa ideia já foi descartada. Bruno Henrique quer jogar por pelo menos mais um ano. Ele entende que ainda tem condição física de ser competitivo, embora seus números no Flamengo não sejam tão bons. Temporada de apenas 9 jogos, com 2 gols e 2 assistências, o BH foi titular em 3 desses 9 jogos. Não dá para imaginar que o Bruno Henrique ainda consiga ser protagonista no Flamengo, embora, se saísse para jogar em outros clubes brasileiros, tenho certeza que seria personagem importante. O Bruno Henrique caberia no seu clube do coração? Já use espaço para comentário para registrar sua opinião. A partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Fla de graça em 1º de janeiro de 2027. Claudinho pode voltar para o Santos. Essa informação correu às redes sociais nos últimos dias e o Peixe, dá para dizer, é mais um dos interessados no meio atacante de 29 anos de idade que deixou nessa semana o Al-Sadd. Ele voltou ao Brasil ao lado da família sem dar muitas explicações. Foi o próprio Al-Sadd quem contou que o Claudinho tomou essa decisão meio intempestiva. O Al-Sadd, inclusive, conta com o retorno do atleta para lá. Ele é titular absoluto e foi comprado do Zenit no ano passado por 20 milhões de euros. Nem o staff, nem representantes do Claudinho têm falado a respeito do assunto. Se imagina que ele possa ter deixado
no Catar por conta dos bombardeios. O Catar é um dos países atingidos pelo Irã no conflito com Israel e Estados Unidos. É muito difícil, para não dizer impossível, imaginar que o Claudinho possa retornar ao futebol brasileiro por agora. A janela de transferências para contratações de atletas internacionais acabou em 3 de março. Nicola, mas e a guerra? Aí haveria necessidade de uma autorização prévia da FIFA. Mas é difícil imaginar que a FIFA autorize o Claudinho a deixar o Catar, levando em consideração que o campeonato por lá está sendo disputado. O time dele, inclusive, perdeu na sexta-feira por 5-2 no retorno do campeonato Qatar. Claudinho, que disputou desde o início dessa temporada 20 jogos com 5 gols e 7 assistências. O jogador também é pretendido há bastante tempo pelo Flamengo, já foi monitorado pelo Corinthians, pelo Palmeiras, entre outros. Só para completar, registrar que o Claudinho foi formado na base do Santos, passou a maior parte da carreira jogando na Vila Belmiro, categorias de base. E o Flamengo de Leonardo Jardim vai evoluindo rodada após rodada. Nesse sábado, vitória absolutamente fácil e confortável por 3-0 contra o Botafogo no Nilton Santos. Os gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. E o grande destaque desse início de trabalho do Leonardo Jardim é sua defesa. O Flamengo não tomou gol em 3 partidas, ele estreia na final do Campeonato Carioca 0-0 com o Fluminense, vence o Cruzeiro por 2-0 no Campeonato Brasileiro e agora um 3-0 contra o Botafogo. Está muito claro que uma das preocupações do Leonardo Jardim era tornar o Flamengo menos vulnerável, até porque ele sabe que o Flamengo tem enorme capacidade de construção e criação. Então, em algum momento, a bola vai entrar lá na frente. Se não tomar gol atrás, o Flamengo fica mais perto das vitórias. Tem sido assim, início bastante promissor. Técnico, inclusive, elogiado pelos jogadores, mesmo com um estilo mais linha dura do que o Felipe Luiz. Por exemplo, Leonardo Jardim instituiu a volta da concentração para os jogos no Rio de Janeiro e treinos nos dias das partidas. Essa já era uma reivindicação antiga de alguns dos líderes do elenco, como Alexandro e Danilo, muito preocupados com o excesso de farra de alguns atletas rubro-negros. Que nota você dá de 0-10 para o início do trabalho do novo treinador rubro-negro? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Se as coisas vão muito bem no Flamengo, vão muito mal no Botafogo. O time perdeu por 3-0 para o Flamengo, aumentando uma crise que começa no ano passado por conta de todos os desmandos e da condição financeira causados por John Textor. Nos últimos 12 jogos entre Botafogo e Flamengo, com o Botafogo como mandante, foram 11 derrotas e uma única vitória, triunfo por 4-1. A derrota desse sábado ficou, na teoria, na conta da arbitragem do Anderson Daronco por conta da expulsão do Barbosa. Achei a expulsão absolutamente correta. E com 1 a menos o Botafogo foi presa fácil. Dá para dizer que o 3-0 acabou ficando barato. O que mostra que o Botafogo não se acertou em 2026 é a avaliação dos clássicos. Foram 5 jogos contra os rivais com 5 derrotas. 2 para o Fluminense, 2 para o Flamengo e 1 derrota para o Vasco. Nesses 5 jogos, 1 gol marcado e 9 gols sofridos. Pressão grande pela demissão de Martin Anselmi, técnico argentino contratado para essa temporada, mas o grande culpado é John Textor. Posso dizer que 99,9% dos botafoguenses hoje adorariam que o Textor anunciasse a venda da SAF do clube. É isso aí então, nação rubro-negra. Mengão derrotou aí o Botafogo mais uma vez no Nilton Santos, né? De 2019 para cá, são 11 partidas com 10 vitórias do Mengão e 1 apenas do Botafogo. O Flamengo conseguindo fazer aí o Botafogo, né, de chacota dentro da sua própria casa, né, do seu próprio estádio, assim como eles costumam dizer, né? O Flamengo vai lá e usa e abusa do Botafogo. Deixa aí no espaço para comentário a sua opinião. O Mengão com Leonardo Jardim já tá te encantando com o Leonardo Jardim? Vamos ver aí o que o treinador vai conseguir fazer com o Flamengo nesta temporada. Elenco forte o treinador tem. Vimos o que ele conseguiu fazer no Cruzeiro na temporada passada, né? E agora com o Flamengo aí, né? Um elenco muito superior ao do Cruzeiro da temporada passada. O treinador ainda não sofreu gols. São 3 partidas aí sem sofrer gols e a equipe marcou 5 gols, né? Então é um saldo muito positivo para esse início aí com o técnico Leonardo Jardim.
Deixa aí sua opinião nos comentários. Já tá ansioso aí pelo título do Brasileiro e Libertadores, que é super importante o Flamengo já garantir o teto da Liberta. Vamos ver aí o que o Leonardo Jardim faz nessa temporada com o Mengão.